People told me about this bill in Congress, the Israel Anti-Boycott Act, that would make it a crime to participate in a boycott of Israel. I honestly just laughed and I said, that can't be a serious bill. We don't need to spend time on this. Everybody understands that there's a First Amendment right to boycott. Congress would never seriously consider criminalizing it. And then someone told me that it had like 55 co-sponsors in the Senate on both sides of the aisle. Acompanho há muito tempo, desde o ponto de encontro que eu vi em Jerusalém, em Ramala. Eu tenho muita vontade de fazer as conexões, depois que eu vi esse filme, com a nossa realidade no Brasil e com a ascensão da extrema-direita em vários lugares do mundo. Você usa um debate muito específico, um debate quase geopolítico, que é incorporado, não é? Que é o debate sobre o boicote, que é incorporado nas leis locais estadunidenses, para discutir como essas referências se transformam em referências locais. As pessoas não têm nem ideia do que estão fazendo e estão assinando uma lei sobre um boicote, né? Me diz um pouco qual foi a sua ideia e como é que foi fazer esse filme, você que tem uma trajetória de debate sobre o conflito palestino-israelense e a questão palestina. Obrigada, Michel. Eu queria muito que você visse o filme. Estou feliz que você conseguiu assistir aqui no Festival do Rio. Eu trabalho com Israel e Palestina há 18 anos. E vai fazer uns 5 anos atrás, a gente começou a ver essas leis sendo passadas na Europa e nos Estados Unidos com o objetivo de reprimir o movimento a favor dos direitos humanos palestinos através dessa lei que falava: se você quer ter um emprego público, você tem que prometer que você não vai se envolver em boicotes contra Israel a favor dos direitos humanos palestinos. E quando começaram a ter americanos que, por razões diversas, resolveram processar o Estado por estarem violando os direitos de expressão, liberdade de expressão deles, a gente sabia que a gente tinha que contar essa história de uma maneira humana, onde você entende por que americanos estão começando a se preocupar não só com a questão palestina, mas com como a conversa sobre Israel está sendo usada de uma maneira pela direita nos Estados Unidos para reprimir outros movimentos sociais dentro dos Estados Unidos. I have a lot of family members that still reside in the occupied territory. I know and I've seen firsthand the injustice and inequality that goes on there. They close off main roads, only permitting Israelis to drive on those roads. Basically, the core idea is to make it as hard as possible for them to function and to have any livelihood at all. Uma coisa que me chamou a atenção, Júlia, e é claro que isso tem a ver com o meu olhar, não é? É que não houve digamos assim, o típico judeu norte-americano participando dessas campanhas. O que a gente teve foram 2 grupos muito específicos e muito claramente determinados ali. A direita do AIPAC, né, porque infelizmente eu conheço alguma daquelas figuras, eu sei de onde é que elas vêm, e um grupo de legisladores evangélicos, fundamentalistas, inclusive com algum flerte com aquilo que a gente está chamando agora de teologia branca, não é? Ou seja, a grande massa dos judeus dos Estados Unidos não participou desse debate. E aí alguém perguntou agora no final do filme quando é que essas leis começaram a surgir. Posso ser errado, mas eu acho que elas começam a surgir no governo Obama, mas não por uma questão interna dos Estados Unidos, mas por uma pressão do governo de Israel, Bibi Netanyahu. Ou seja, tanto a esquerda israelense quanto a esquerda judaica norte-americana, ou os liberais americanos, não foram convidados para essa dança. É correta a minha impressão? Sim, corretíssima. Essa lei foi inspirada por uma lei que existe em Israel, que proíbe que pessoas apoiem e peçam pelo boicote a Israel. E eles queriam usar essa lei como um modelo em outros países, e a maneira mais eficaz de você conseguir fazer isso era passar no nível estadual, onde existe muita pouca visibilidade, com o apoio de grupos evangélicos, que o governo Netanyahu começou a entender que, aos poucos, a população judia americana não estava mais disposta a apoiar qualquer coisa que Israel fizesse mais.
que eles começaram a falar, não, está passando dos limites a nossa moral e os nossos valores não estão sendo mais representados pela política desse governo. E quando você perde a base judia americana, você tem que descobrir uma outra base. E a outra base que o Netanyahu descobriu e fala abertamente sobre isso, então isso não é uma coisa secreta, ele fala sobre isso, que é a base evangélica americana, que é uma base muito maior, porque a população judia americana é pequena, enquanto que os evangélicos representam uma porção muito maior da população americana, e eles podem, nesses estados, serem muito mais efetivos, porque não existe um debate quando essas leis estão sendo passadas. E foi assim que isso começou. E realmente eu acho que a maioria dos americanos em geral, inclusive judeus, não sabem que essas leis existem, porque não participaram da conversa que gerou a criação dessas leis. The state is not protected from the church, but the church is protected from the state. I would say if there's 35 members of the Arkansas Synod, I would say 35 members would say that they are believers and followers of Jesus Christ. I would say probably half would identify as evangelical. They understand how important it is to support Israel. 69 yeas, 3 nays, and 0 present. The bill is passed. Os seus filmes sempre enfim, são muito familiares, que algumas figuras que aparecem no filme eu conheço pessoalmente. Então, o Itamar, por exemplo, do Aina Shvit, né, do Seventh Eye, do Sétimo Olho, que é um periódico muito interessante em Israel. É um cara de Tel Aviv, né, na verdade é um jornalista jovem, progressista, etc. e tal, e ele está entendendo como é que há uma jogada legal para intervenção de políticas internas de Bibi Netanyahu em relação a outro país. Nessa perspectiva, a Israel dos evangélicos é Israel para além da linha verde. É Israel bíblica. É Israel da ocupação. Para o Bibi Netanyahu, a Israel que lhe interessa é Israel bíblica. A Israel para além da linha verde. A Israel da ocupação. Aqui, mais uma vez, a gente vê uma pessoa como Itamar olhando para isso e falando, estão usando fundos israelenses, estão usando política israelense, estão usando intervenção israelense para defender a ocupação. Ou seja, aqui, aquela lógica do judeu imaginário e da Israel imaginária está muito clara. Itamar está excluído do processo. Quem está dentro do processo são aqueles que estão apoiando a ocupação israelense. Ou seja, não é só uma intervenção de Israel na política interna dos Estados Unidos, mas é também uma intervenção profunda de Bibi Netanyahu na política interna de Israel, tirando... Você concorda comigo nesse sentido? Sim, eu acho que, além disso, vai dos dois lados, né? Não, também uma intervenção do povo, dos americanos evangélicos na questão de Israel, né? Porque então, realmente você começa a ter esses interesses que se aliam de uma forma cínica, né? Como o Alan Leverett, que é do Arkansas Times, que está ali pasmo, né? Ele tá, mas como assim? Porque ele sabe, ele cresceu nesse ambiente evangélico, ele sabe o antissemitismo que está ali no fundo dessa coisa evangélica, que é vamos mandar os judeus de volta para Jesus Cristo retornar, e aí os judeus que não se converterem vão todos para o inferno. Então ele está pasmo que Israel, que ele sempre, de uma forma lógica, entendeu como uma maneira de salvar, né, a população judia, num lugar onde eles poderiam estar bem, né, da opressão de gerações na Europa, que a liderança de Israel está agora se aliando com essa visão completamente de semita. E eu acho que é uma coisa muito triste você ver o que está acontecendo, o diálogo, o discurso que acontece agora nos Estados Unidos é um discurso que cada vez mais quer focar no antissemitismo como sendo você criticar Israel. E o antissemitismo real que existe nos Estados Unidos, que existe no mundo inteiro, que existe no Brasil, fica de lado. Porque o interesse agora é um interesse ali que virou outra coisa. Virou sobre Israel. Não é mais sobre a população judia mundial. Não é mais sobre isso. É um país que agora o interesse desse país vai acima do bem-estar de uma população. E eu acho esse momento de transição
que dá muito medo que a gente está vivendo. Take Israel out of it, take boycott Israel, and make someone certified that they don't contribute money to Planned Parenthood. How many words would I have to change in this legislation to use it to condition contracts and thereby quash free speech of anyone who, say, supports Black Lives Matter or is involved in protesting for environmental reasons? It's like 10 words. It's a template. Why people are not more worried about it is just baffling. Para terminar, você tem uma hipótese no filme que eu acho muito raro que isso aconteça, porque ela foi comprovada durante o filme, inclusive no final você cita, que é a ideia de que essas perspectivas, tais quais acontecem aqui no Brasil, não são sobre Israel, nem sobre o BDS, que inclusive é um tema que a gente tem que debater. É sobre formas de intervenção que combatam boicote. Por exemplo, boicote com empresas que afetem o meio ambiente, armas, etc. Ou seja, se você troca a palavra Israel por outra palavra, tudo é possível. E isso está acontecendo, de fato. Está se usando essa lei anti-boicote para se falar sobre outras coisas. É isso? Sim, foi chocante para o nosso time, porque a gente conversou sobre isso no início. A gente falou, nossa, essa lei vai ser usada para outras questões. Então a gente tem que tratar no filme disso como uma possibilidade. Quando a gente estava finalizando a edição, já tinham passado as leis. A gente ficou chocado. E é o momento realmente de você se dar conta das consequências, né, que as coisas têm. Porque os democratas nos Estados Unidos apoiaram essas leis. E é um momento agora onde eles estão vendo que eles não querem as novas versões dessa lei. Mas não existe uma exceção a Israel. Existe o princípio de liberdade de expressão. E isso tem que ser aplicado igualmente. Senão, você não existe a democracia. E esse é um diálogo que eu acho que agora o filme vai trazer muito no ambiente americano. E eu espero que no ambiente brasileiro também. Você acha importante esse filme passar no Brasil atualmente e por quê? Você acha que a gente corre o risco de passar por esse processo de intervenção dos evangélicos em política pública para evitar atitudes e ativismo político? O que você acha? Eu acho que já estamos vivendo essa realidade no Brasil, né? Eu acho que é um movimento que tem esse interesse de controle do que você pode fazer, do que você pode pensar, do que você pode falar. E é muito perigoso. E eu acho que sim, os brasileiros que acham que não, tudo bem, não, porque eu não vou votar no Lula, porque não voto em ladrão, né? A quantidade de vezes que eu escutei isso desde que eu cheguei aqui. Falei, você acha que essa brincadeira que estamos brincando? Não estamos falando disso. Então eu acho que é um momento realmente assustador você ver que as pessoas não estão entendendo o perigo que o Brasil está passando nesse momento e interesses internacionais no que vai se passar no Brasil. Né? Não é uma questão só doméstica o que acontece aqui, porque essa é uma discussão internacional e tem interesses internacionais no que vai acontecer no Brasil nas eleições. Bom, obrigado. Vai passar no streaming. Sim, a gente vai ter no Brasil em breve. Uma coisa assim, só para... O debate não é sobre o BDS, né? O debate é sobre intervenção. Eu tenho posições muito críticas ao BDS, inclusive eu sou perseguido pelo BDS em alguns momentos, mas o debate não é sobre isso. É claro que no Brasil, por exemplo, uma lei anti-BDS é um cúmulo, é um perigo, é um risco. E a gente tem que resistir a essas questões antes que essas leis sejam usadas para outras coisas mais vinculadas ao nosso cotidiano. Eu concordo com você, a gente está nesse risco e é preciso se colocar agora. A lei contra o BDS no Brasil seria tão perigosa quanto a lei contra o BDS nos Estados Unidos. Há que se defender e atacar as posições na dimensão política e não na dimensão legal. Muito obrigado e a gente espera que vocês possam ver o filme. Parabéns pelo filme. Obrigada.